Estamos de volta com Rede Notícia pela tela da TV Horizonte no canal 30.1 e também para você que está ligado com a gente na Rádio América nos 107,1 e também na Rádio Cultura no AM 830 kHz e é claro também nos nossos canais digitais, né, no YouTube, no @TV Horizonte Oficial, ao vivo para você que está com a gente. Vamos conversar agora com a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL. O assunto é o Propag, o famoso programa de pagamento de dívida pública que o governo do estado está tentando celebrar com o governo federal. Deputado, primeiro, antes de tudo, obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícia, para falar com todo mundo que está vendo a gente e ouvindo também. Propag, desde que ele começou a ser discutido, essa possibilidade de implantação, se gera muita discussão, tem gente que defende, tem gente que vai contra. A gente sabia que desde o início se havia um movimento de abertura, o Estado abrindo mão de algumas das suas empresas públicas para poder celebrar esse Propag. Em primeiro lugar, se pensava em privatização, se fez um engendramento no novo Propag para que se possa ter a federalização e agora o governo apresentou à Assembleia a possibilidade de se federalizar algumas empresas públicas. Aí a gente está falando de CEMIG, de Copasa, Codemig, Empresa Mineira de Comunicação, aí é Rádio América, é Rádio Inconfidência e Rede Minas, UENG. Primeiro ponto da história como um todo, para a gente começar a falar, porque o assunto é muito profundo. É preciso se aderir ao Propag hoje para Minas Gerais sair desse buraco, como o próprio governo fala que tem? Com certeza. Olha, eu vou primeiro saudar aqui o André, a Milene, dizer que eu admiro muito o trabalho da TV Horizontes, também da Rádio Cultura, sou ouvinte, então todo mundo que nos escuta e nos vê, é um prazer estar com vocês. Obrigado, prazer é todo nosso. Olha, a questão da dívida pública de Minas Gerais, ela é muito antiga. Governos passados, e aí quando eu falo governos passados, eu falo coisa de décadas atrás, assumiram dívidas sobre dívidas que, ao não serem pagas com a União, foram se acumulando. Elas aumentaram nesse governo, que é o governo Zema, em mais de 50%. Por quê? Porque o governo se beneficiou de uma liminar no Supremo que permitiu a ele não pagar nenhuma parcela sequer da dívida pública. Foi arrolando a dívida pública. Foi arrolando. E aí a dívida aumentou em 58%. E hoje a gente está com uma dívida pública com a União de 160 bilhões de reais. É muito dinheiro. É um investimento muito alto, é de fato uma questão que precisa ser resolvida. Então, se a gente fosse pagar isso de uma vez, o Estado ficaria colapsado. A gente não teria dinheiro para fazer mais nada, teria que fechar escola, hospital, tudo mais. Então, era preciso aderir a um regime de pagamento. Acontece que, anteriormente, a gente tinha um regime que chamava Regime de Recuperação Fiscal. O RRF. O tal do RRF. RRF vem dos tempos do Michel Temer, durante o governo Bolsonaro, e foi muito defendido pelo governo Zema. O RRF impunha teto de gastos, congelamento de salário de servidores e privatização das nossas estatais, CEMIG, Copasa, Codemig. Por isso, ele sofreu muita resistência da oposição e da sociedade, dos sindicatos, dos movimentos que iam ver o Estado ficar endividado por 30 anos e, ao final, a dívida ia estar maior do que ela é hoje. Como aconteceu com Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente ia ter que se amordaçar só para pagar juros da dívida e nem os juros a gente ia pagar, porque a dívida ia ficar maior. Então, o que nós fizemos? Não adianta só fazer oposição. A gente foi fazer uma construção propositiva. Quando Lula virou presidente, nós nos mobilizamos para ir até Brasília. Conversamos com o ministro Haddad, conversamos com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que na época era presidente, para falar, nós precisamos de um regime da dívida pública melhor para Minas Gerais. O Pacheco, presidente do Senado, ele falou, olha, esse problema é de Minas Gerais, mas ele é de muitos estados. Nós vamos fazer um programa que tenha a perspectiva de desenvolver os estados, de garantir não só que os estados vão pagar a dívida pública, mas que eles vão ter condição de se desenvolver, de ver a sua população bem cuidada. Então, criaram o Propag. O Propag é um sistema muito mais complexo do que o regime de recuperação fiscal.
porque ele prevê a possibilidade de federalização de ativos para um pagamento inicial de amortização da dívida e depois o parcelamento da dívida com juros muito baixos. E mais do que isso, o abatimento do que deveria ser pago para a União em investimentos no Estado, em especial no ensino médio técnico. Então, assim, ao invés de pagar só juros da dívida, o Estado vai poder pagar a dívida investindo em educação, em habitação, em saúde, no próprio Estado. Olha que coisa incrível que foi construída pelo governo federal. Agora, então, a gente defende a adesão ao Propag. E o que foi apresentado pelo governo do Estado em termos de ativo do Estado para poder ser passado para a União? Você acha que está dentro do condizente? Existe uma discussão em relação a valores, quanto valeria a CEMIG, quanto valeria principalmente Codemig, por conta das reservas de minerais que a Codemig está sobre o seu arco de responsabilidade. Você acha que isso ainda precisa ser discutido de uma maneira um pouco mais profunda? É melhor passar para a União do que passar para a iniciativa privada, no caso? Aí que tá. O Propag é bom, mas o governo vem tratando ele, colocando várias cascas de banana no caminho e de uma forma muito imatura. Vamos ver. Quando o Propag foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Zema, antes de ver o modelo em que o Propag ia estar, começou a bater, começou a xingar, começou a reclamar. Eu estou aqui com gráficos construídos pela própria Assembleia Legislativa. Em todos os cenários, o Propag é melhor do que o regime de recuperação fiscal. Eu estou falando de economia de 300, 200 bilhões de reais do Estado por a gente ter conseguido construir um novo regime de pagamento. Mas o Estado defendia o RRF e se comportou nos últimos anos como se nada tivesse acontecendo. Aumentou isenções fiscais para empresas de seus aliados, como é o caso da Localiza, aumentou o próprio salário, o que foi questionado pelo Ministério Público do Tribunal de Contas da União, fez gastos, distribuindo recursos de reparação do crime da Vale e não se preocupou em buscar uma solução para a dívida. Agora, quando ele vai apresentar a adesão ao Propag, ele apresentou 10 projetos de lei que tem uma série de ativos para entrega ao Estado. Alguns deles precisam ser discutidos mesmo. A CEMIG, com a possibilidade de federalização, a Codemig, que aí a gente está falando de minério de ferro, é um grande ativo de federalização. A Gasmig, mas a gente teve também a colocação de patrimônios que não fazem sentido estarem ali, como é o caso da UENG. A UENG não é uma empresa que gera lucro. A UENG é uma entidade focada no desenvolvimento do ensino superior do Estado de Minas Gerais. Ela não é uma empresa lucrativa, portanto, não faz sentido colocá-la no Propag. Por que o Zema coloca ela no Propag? Isso não está claro. Na minha opinião, a colocação da Empresa Mineira de Comunicações e da UENG foi uma tentativa de colocar uma casca de banana para ampliar a rivalização que o governo do Estado tem feito com o governo federal. Aliás, a gente percebe hoje que o governador está muito mais focado numa agenda nacional e na promoção do seu antagonismo com o presidente Lula, de olho em 26, do que, de fato, cuidando dos problemas do Estado. A maior parte dos imóveis da UENG hoje são cedidos ou alugados, os professores da UENG são desvalorizados, a assistência estudantil praticamente não acontece. Se a proposta do governo é transformar a UENG numa universidade federal, eu até entendo. Não faz sentido isso no bojo de uma discussão de dívida pública, mas eu até entendo. Mas não é isso que ele quer. Você acha que ele quer seria o fato de criar algum tipo de imbróglio, de uma negativa do governo federal para aí sim criar algum tipo de problema de não adesão ao Propag? É isso? Na minha opinião é isso. Ele quer jogar esse problema para o governo federal em uma possível negativa do governo federal, porque na perspectiva do recebimento de ativos econômicos a UENG não faz sentido. Devolvendo, ele tem mais um motivo para entrar com uma proposta de precarização, de fechamento e até mesmo de privatização de setores, imóveis e unidades da UENG. Então, é um receio muito grande de que isso seja uma casca de banana para boicotar a proposta do Propag. Porque a federalização de empresas que têm ativos no mercado financeiro que dão lucro, eu entendo. Eu gostaria que essas empresas continuassem enquanto empresas estaduais. A gente vai ter que fazer uma discussão sobre a seguridade dos trabalhadores que estão nessas empresas, mas é importante que a gente consiga passar parte do patrimônio para a União. Agora, a UENG não faz sentido. A gente vai ter que correr com esses debates, uma vez que a gente tem que aprovar os primeiros projetos de adesão ao regime
agora no final de junho. Você está muito em cima da hora. Um mês e meio, né? E a gente ainda não está entendendo o que eu estou dizendo, um mês e meio. E o último projeto, ou seja, a gente tem que votar a entrega do restante dos ativos até 30 de outubro. Então, é um tempo agora de muitos debates na Assembleia e que a gente vai tentar entender qual é a ideia do Estado com a entrega desse patrimônio e qual é a consequência que isso vai ter para os trabalhadores, para os usuários desses serviços públicos. Exatamente. Nós vamos agora para um breve intervalo e na volta a gente continua conversando com a deputada Bela Gonçalves para entender mais sobre o Propag e como ele vai afetar a vida dos mineiros. Continue aí. Estamos de volta com Rede Notícia, 12h e 48 minutos. A gente vai continuar essa conversa com a deputada estadual Bela Gonçalves do PSOL para a gente falar sobre essa história toda desse programa de pagamento de dívida pública do Estado de Minas Gerais. Você deixou uma vírgula, eu vou continuar nessa conversinha agora que eu não posso deixar. Você falou, no seu entender, a inclusão de algumas empresas, da UENG, da Empresa Mineira de Comunicação, uma pegadinha do governo para haver algum tipo de negativo. Só que o governo cansou de dizer que se não aderir a Propag, não aderir a RRF, o Estado quebra, não tem como as coisas funcionar. Afinal de contas, o que o governo quer? Gente, essa é uma boa pergunta. Eu acho que o governo... No seu entender, tá? Porque a gente não tem como responder por governo. Para o governo querer alguma coisa, ele tem que ter uma coerência. Acho que hoje o governo é um somatório de interesses. A gente tem um secretário de governo que quer virar senador. A gente tem um governador que quer virar presidente da República. A gente tem um vice-governador que quer se reeleger. Agora, cuidar do Estado mesmo, eles têm cuidado muito pouco. Exemplo disso é o que fizeram recentemente com o fechamento de hospital em Belo Horizonte, de referência no tratamento das urgências. Tem até projeto de votação hoje. O fechamento do Hospital Maria Amélia Lins comprometeu todo o atendimento cirúrgico ortopédico em Belo Horizonte e comprometeu o atendimento de urgência no João 23. Vocês acompanharam. Vocês estão vendo a situação das estradas de Minas Gerais. Vocês estão vendo que o governador, ele tem hoje construído uma política de facilitar muitas coisas para os seus amigos empresários, mas a parte de saúde, de educação, a parte social está muito enfraquecida. Então, assim, de fato, o Estado precisa dar uma resposta para a dívida pública. O governo nunca se mobilizou para buscar uma resposta que fosse benéfica para o Estado. A construção do Propag é mérito do Lula, do Rodrigo Pacheco e da Assembleia Legislativa. E agora, ao colocar cascas de banana no meio do projeto, como a inclusão da UENG, da AMC, eu temo que ele esteja aqui, mais uma vez, tentando passar a sua agenda privatista na discussão da dívida pública, que é justamente um projeto antiprivatista. Esse projeto aqui do Propag é um projeto antiprivatista. É como que a gente pode equilibrar bens públicos da União com bens públicos do Estado. Não é uma proposta de privatização, mas ele está tentando fazer com que os projetos, ao não serem aceitos pela União, abram brecha para as privatizações. Mais uma mentira que ele está contando. Ele fala que a gente tem que mudar a Constituição para permitir a privatização das empresas de água e luz. Atualmente tem que ter um plebiscito. Hoje você precisa de um plebiscito. Foi uma conquista da Constituição. Não pode vender essas empresas isso, né? sem consultar o povo. Por quê? Porque o impacto nas taxas de luz, nas taxas de água, no investimento em infraestrutura, vão ser para o povo mineiro. Essas empresas, elas estão a serviço do desenvolvimento do Estado. Então, o povo tem que opinar se pode ou não pode privatizar. Ele está dizendo que esse projeto, que acaba com os plebiscitos, é uma condição para o regime de recuperação fiscal. Só que isso é mentira e já foi desmentido pela assessoria da Assembleia, pelo governo federal. Outra coisa que foi desmentida, ele falava que o Propag, né, que é esse regime de pagamento da dívida, era ruim e que os estados não iam aceitar e que o estado de Goiás não ia aceitar. Anteontem o estado de Goiás já aderiu. Aderiu assim, num estalo, porque ele é muito, muito melhor do que a proposta que o governador defendia, que era essa de privatizar tudo, congelar salário e acabar com o serviço público.
Bela, você apontou alguns problemas de gestão, né, que você considera problemáticos ali na gestão do Estado, e com a passagem desses ativos para o governo federal, você acha que isso ia melhorar? Como é que isso ia impactar na vida dos mineiros? Ia ser melhor do que o Estado hoje em dia ou ia trazer alguma problemática que a gente não falou por exemplo, sobre? você falando de CEMIG e de Copasa, se isso fosse para a mão do governo federal, porque a gente sabe que são duas empresas de capital misto, né? Parte dela pertence à iniciativa privada, parte pertence ao Estado. Em que ponto você acha que isso poderia melhorar em termos lá na ponta final de quem paga por esse serviço? Vai melhorar a condição de tratamento de esgoto, saneamento básico? Você acha que há possibilidade de se facilitar isso? Por exemplo, a Copasa aí cuida disso, de sanear, né, de buscar esgoto. Olha, tanto a Copasa como a CEMIG são empresas que dão certo, elas são superavitárias e elas têm muito dinheiro hoje para ampliar a rede de cobertura de saneamento básico e de abastecimento de água por todo o estado de Minas Gerais. O problema que nós temos, em especial em relação à Copasa, é que ela vem sendo sucateada nos últimos anos. Ao invés de fazer o investimento para colocar água no seu bairro, para não deixar faltar água nas periferias, uma coisa que todo vem dia a gente aqui dá nota de falta d'água, é uma coisa impressionante. Enquanto a gente poderia estar investindo na infraestrutura da rede, a opção do governo Zema foi distribuir ativos para os empresários. Então, eu acho que as empresas estaduais, elas têm plena condição de operar e ampliar a rede de distribuição de água e energia. Não estou achando isso. Na verdade, a gente tem esses dados e sabe que as empresas podem ser utilizadas para essa finalidade. Mas como desde o primeiro dia em que o Zema sentou no governo, a proposta deles era entregar essas empresas para o capital privado, a gente viu essas empresas serem desconstruídas nos últimos anos. Essa é uma preocupação nossa. Eu acho que o governo federal pode sim cuidar muito bem dessas empresas, em especial da CEMIG. Eu tenho algumas dúvidas em relação à Copasa, porque eu acho que a distribuição do saneamento básico ele é muito mais local. Ele tem muito mais a ver com uma estratégia de desenvolvimento do Estado, garantir que chegue água no semiárido, garantir que chegue água no norte de Minas, sabe? Esses temas são mais estaduais. Então, eu não estou convencida de que as duas têm que ser federalizadas. Eu acho que a federalização da Codemig, que é a do Nióbio, já resolve, sim, 80% do nosso problema. A gente tem muitas terras do Estado que podem ser federalizadas e existe um projeto para isso. E a gente também precisa parar com essa farra das isenções fiscais que o governo faz. Olha, para vocês terem ideia, esse ano as isenções de impostos para empresas vai bater 22 bilhões de reais. A gente está falando de que a gente precisa de 37 bilhões para dar entrada na dívida pública. Só que 22 bilhões do orçamento público está comprometido em regalias para empresas. Falando em privatização, vou sair um pouquinho do Propag, porque está faltando 2 minutinhos para a gente terminar a nossa conversa, rapidinho. O que você acha desse projeto de lei que está sendo votado hoje na Assembleia, em primeiro turno, sobre a possibilidade de terceirização da gestão da FEMIG? A gente já viu todo o imbróglio causado por conta desse mesmo assunto em relação a Maria Amélia Lins. O governo tentou resolver numa canetada, não resolveu, a Justiça determinou que voltasse e agora a discussão foi para a Assembleia. Você acha que essa discussão já deveria ter ido muito antes ou nem deveria existir? Olha, o governo está preocupado, de fato, em governar para os ricos, para as empresas de seguro de vida, para as empresas de seguro de saúde, porque hoje nós temos um sistema de excelência em hospitais do Estado, que é a rede FEMIG. Ela funciona e funciona bem. O João 23, por exemplo, é uma referência no mundo no tratamento de trauma. Se ele está querendo, de fato, agora privatizar essa gestão, é para, de fato, transformar a saúde que é ofertada nesses espaços em uma mercadoria. Então, a gente é contra a aprovação da privatização da gestão hospitalar do Estado. A gente acredita que não tem clima para isso. Nós estamos no meio da discussão do Propag. Como eu falei, o tempo é muito curto para debates complexos. E aí você ainda coloca um projeto para desmontar uma rede de saúde. Isso é crueldade com a população. A população precisa ver o SUS atendendo mais e melhor e gratuitamente a sua população. E é isso que nós vamos lutar para fazer. A gestão privada, ela costuma ser mais cara, porque ela dá lucro. E ela costuma gerar uma desordem social muito grande. Vou dar o exemplo. Betim. Betim gasta grande parte do seu orçamento com saúde.
e a gestão de saúde lá está um caos. Por quê? Porque alguns anos atrás foi feita uma transição para a privatização da gestão da saúde. Onde aconteceu a privatização da gestão da saúde, a gente viu muita gente lucrando e o tratamento piorando. Então a gente é contra. Obrigado, deputada Bela Gonçalves, pela sua participação aqui conosco. A gente vai usar boa parte dessa semana para continuar discutindo o Propag, né? A gente também já está convidando o pessoal do governo, as pessoas que são favoráveis aos pontos do governo também para poder fazer a defesa. E amanhã vai estar aqui conosco a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, para continuar falando aí de quem aponta os defeitos e as falhas do programa que foi apresentado pelo governo do estado de Minas Gerais e vai ser apreciado pelos deputados estaduais, porque esse assunto é muito sério e faz muita diferença na nossa vida. A gente tem a obrigação de trazer todas essas vozes para a gente poder entender tudo que está acontecendo, né, Milene? Isso mesmo, a discussão continua e a gente te espera aqui amanhã. Agora você fica com Bola na Rede, apresentado pelo Júnior Brasil, e não se esqueça de dar um pulinho nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Tchauzinho, até amanhã!